Simulado 79 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, esclarecendo dúvidas, fazendo nossos comentários aqui em questões de legislação de trânsito. Já são mais de 250 questões respondidas e comentadas aqui no canal e o conteúdo é 100% gratuito para você que nos acompanha no Sala de Trânsito. Então, sempre 3 perguntinhas por vídeo. Vamos para a primeira das perguntas, que é a questão de número 259. Questão 259 é a seguinte, ó. Na hipótese de uma deliberação não ser aprovada pelo plenário do CONTRAN no prazo de 120 dias, perderá sua eficácia com manutenção dos efeitos dela decorrentes. Olha, antes de mais nada, uma deliberação, né, guardadas as devidas proporções, tá certo? Ela lembra um pouco uma medida provisória. A medida provisória é editada pelo presidente da República sempre que uma determinada matéria tiver relevância e urgência e não tiver tempo daquilo ali passar por todo o trâmite, por todo o processo legislativo. Então o presidente da República publica uma medida provisória, que tem validade de 60 dias, pode ser prorrogado mais 60, e aí se não for convertida em lei, ela acaba perdendo a eficácia e sua validade jurídica, mas os efeitos dela precisam ser regulamentados pelo Congresso Nacional, tá certo? No caso da deliberação, é uma condição semelhante, né? Como tem também um certo trâmite ali para se publicar uma resolução, muitas vezes não dá para esperar, porque o tema necessita de relevância, o tema tem relevância e urgência, então necessita de uma regulamentação o mais rápido possível. Então o que é que o presidente do CONTRAN faz nesses casos? Ele delibera. Ele vai lá e publica uma deliberação, referendo ao Conselho, ou seja, precisa de referendo do Conselho, precisa ser referendada posteriormente através de uma resolução. E aí essa deliberação, ela tem validade jurídica, assim como uma resolução. Tanto é que ela pode revogar uma resolução, pode modificar uma resolução, tá certo? E aí ela tem validade de 120 dias. Né? Depois disso ela precisa ser convertida, como eu disse a vocês. Né? Senão, ela acaba perdendo sua eficácia. Mas, nesse caso, os efeitos decorrentes da manutenção, da vigência, durante a vigência dessa deliberação, eles são mantidos, esses efeitos, tá certo? E aí, nós tivemos até um exemplo recente em relação ao momento em que eu estou gravando esse vídeo. Não sei quando você vai estar me assistindo, mas nós tivemos a publicação em junho da Lei 14.599. E essa lei concedeu prazo de 180 dias para que os condutores que estavam com o exame toxicológico vencido pudessem regularizar a sua situação para que não fossem autuados, caso fossem flagrados nessa condição. Então, como não dava tempo de preparar uma resolução, jogar ela para consulta pública, porque a lei entrava em vigor no dia 1º de julho e foi publicada no Diário Oficial da União no dia 20 de junho, então tinha muito pouco tempo para a questão de consulta pública da resolução e tudo mais, então foi publicada a deliberação número 268, né, concedendo prazo até 28 de dezembro de 2023, pessoal que tivesse com o exame toxicológico vencido pudesse regularizar a sua situação. Então perceba, foi uma deliberação que publicou isso aí. Então da forma como está escrito aqui, a questão ela está correta, tá certo? Ela está correta. Por quê? Porque é exatamente isso que prevê a norma, ou seja, no caso de uma deliberação não ter sido aprovada, essa 268 que eu mencionei, ela ainda precisa ser aprovada, então nesse caso aí, você tem ali um prazo, né, de 120 dias de vigência, como ela é do fim de junho, né, ainda está beleza, está no prazo, senão ela perde a sua eficácia, mas certamente deverá ser referendada. Né? Vale lembrar que esse prazo de 120 dias ele era de 90 dias, tá certo? Quando a Lei 14.071 de 2020 entrou em vigor em 2021, alterou o CTB, mas nós tivemos uma nova alteração, né, por essa lei que eu mencionei, a Lei 14.599 de 2023, alterando esse prazo aí. E aí você encontra essa previsão legal lá no artigo 12, parágrafo 4º do Código de Trânsito Brasileiro, que traz essa previsão aí com relação às deliberações. Mas a afirmativa em si, ela está correta, beleza? Vamos para a questão número 260, que é a seguinte, olha, o condutor deverá, perceba que nós temos aqui uma obrigação, guardar distância de segurança lateral e frontal entre os seus demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local de circulação do veículo e as condições climáticas. Olha agora. O desrespeito a essa regra configura infração de natureza gravíssima. É isso mesmo? Olha, lá no capítulo 3 do CTB, que trata das normas gerais de circulação e conduta no trânsito, nós temos essa regra prevista aqui, ó.
no artigo 29, inciso 2 do Código de Trânsito Brasileiro. A regra está correta. E a regra é até aqui, ó, tá certo? É isso que está previsto. Daqui para aqui é a previsão do inciso 2 do artigo 29, e isso está correto. O que a gente precisa analisar agora é o final. Regra de distância, vocês vão encontrar, além desse artigo 29, inciso 2, a infração correspondente ao tema no artigo 192 do CTB. Só que essa infração, ela é de natureza grave. São 5 pontos aqui no prontuário, além de uma multa de R$ 195,23 pelo desrespeito a essa regra de distância que o inciso 2 do artigo 29 menciona. Então significa dizer que a afirmativa nesse caso, ela está errada. Beleza? Vamos para a questão número 261, que é a seguinte, ó. Júnior conduziu seu veículo mesmo estando com a CNH vencida há mais de 30 dias, ficou 30 dias ali, né? Mais de 30 dias. Quando ele viu a fiscalização de trânsito, estacionou o veículo na contramão para não ser flagrado. Olha o desenrolado aí, ó. Mesmo assim, o agente da autoridade de trânsito constatou que ele conduziu o veículo. Júnior acabou autuado, isso é importante, ó, o agente constatou, né? Mesmo ele tendo visto de longe a fiscalização, não sei se vocês já se depararam com essa situação. Eu tive um aluno que disse que fez isso uma vez, né? E aí ele viu, né, de longe, né, a fiscalização. E aí no caso dele foi pior, né, que foi a alcoolemia. Segundo ele, tinha tomado algumas cervejas e voltando para casa se deparou com a lei seca, né, de longe. Aí quando ele viu, ele foi, estacionou o veículo. E aí quando ele já estava descendo do veículo, como se estivesse indo para um outro local, aí o agente da autoridade de trânsito viu de longe, achou a manobra suspeita, né, dele ter estacionado por ali, chegou até lá, fez a abordagem, né? Aí você me pergunta, e pode? Claro, o agente viu ele fazendo isso. Se o agente viu, então é possível, né, que ele faça a abordagem exatamente para verificar o ocorrido, né, o que aconteceu ali. Então nesse caso aí, na situação, né, hipotética, Júnior fez o mesmo, né? Quando ele viu o agente da autoridade de trânsito, sabendo que sua habilitação estava vencida há mais de 30 dias, ele estacionou o veículo na contramão, para não ser flagrado, né? Então o agente constatou e acabou autuando ele pelas irregularidades. Aí a pergunta nesse caso, ainda deverão ser aplicadas quais medidas administrativas? Bom, então vamos primeiro identificar as infrações aqui, né? A infração da CNH vencida, ela está prevista aqui, ó, no artigo 162, inciso 5 do CTB. Isso aqui é uma infração de natureza gravíssima, tá certo? Isso aqui é infração de natureza gravíssima. Aqui são 7 pontos no prontuário. E aqui é uma multa de R$ 293,47, tá certo? Isso aqui é a punição prevista nesse caso de habilitação vencida, né? Medida administrativa prevista aqui é a retenção, né? É a retenção. Então aqui, olha, você não tem previsão de retenção. Perceba que a lei não, a afirmativa, entre as opções, não tem previsão. Ele fala em recolhimento da CNH, fala em remoção do veículo, fala em recolhimento e remoção e traz uma hipótese aqui que seria nenhuma, né? Então ele não traz a possibilidade de retenção. Talvez tenha faltado aqui dizer, né, Júnior chamou alguém e retirou o veículo. Beleza, né? Mas enfim, seria retenção. E aqui ainda, você deve estar se perguntando talvez, não seria motivo aqui para recolher a CNH? Seria, se isso não tivesse sido alterado pela Lei 14.440 de 2022, que deixou de prever o recolhimento de habilitação, mesmo ela estando vencida. Por quê? O entendimento é o de que o documento de habilitação, ele serve como documento de identificação pessoal. Quando o exame médico se vence, ele impede você de dirigir, né, mas não deixa de possibilitar a identificação daquela pessoa. Inclusive, o próprio Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, em suas disposições gerais, tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá certo? Ele estabelece, a resolução 985/2022 do CONTRAN, que só deve ocorrer o recolhimento de habilitação em caso de habilitação suspensa, cassada, e ainda assim se o condutor estiver portando documento em meio físico, ou em caso de suspeita de inautenticidade ou adulteração. Então não recolhe a carteira nesse caso. E a outra hipótese de infração é do artigo 181, inciso 15 do Código de Trânsito Brasileiro, que seria estacionar na contramão, né? Que é infração de natureza média, são 4 pontos no prontuário e multa de R$ 130,16. Aí você deve estar se perguntando,
Como é estacionamento irregular? Não tem previsão de remoção? Tem não. Curiosamente, lá no artigo 181 do CTB, nós temos 20 incisos. Em 19 deles tem previsão de aplicação da medida administrativa de remoção, exceto um, adivinha qual é? Inciso 15, estacionar o veículo na contramão. Então, nessa situação aqui, dentre as opções, não vão ser aplicada nenhuma das medidas administrativas aqui. Aí você me pergunta, e se em uma das opções fosse retenção? Aí você marca retenção porque na infração do artigo 162, inciso 5 do CTB, deveria ser feita aqui a retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Só que o próprio enunciado da questão não trouxe aqui a opção de medida administrativa de retenção. Por quê? Pode ser que tenha chegado alguém, enfim, ele objetivamente quis saber o que aí. Se haveria recolhimento da habilitação, não há, ou se vai haver a remoção do veículo, também não vai haver. Tá certo? A única hipótese, aí de modo prático, já estou estendendo a explicação, seria se ninguém se apresentasse para retirar o veículo. Ou seja, o veículo foi retido até a apresentação de um condutor regularmente habilitado. Não apresentou ninguém, aí remove. Mas aí, como eu disse, veja, já são outras variáveis aí. Mas objetivamente, dentro desse contexto, a resposta correta é a letra D. Beleza, gente? E com isso, nós fechamos aqui o simulado número 79. Se você ficou com dúvida, concorda com a aula de algo, fica à vontade, vai deixando aí nos comentários que a gente vai discutindo, debatendo, comentando e aprendendo todo mundo junto. E me diga quantas você acertou das 3. Acertou as 3? Você está indo muito bem. Beleza, gente? Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.